Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Creio que nós já estamos numa reta final para podermos voltar aos nossos cultos, voltar a ter uma aproximação maior com todos os irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite Mateus 27, a partir do versículo 11. Mateus 27, versículo 11 em diante. Diz assim: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão lhe fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual desses vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porquanto sabia que o haviam entregado por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Todos responderam: Crucifica-o. Até aqui. Meu irmão, eu quando leio um texto desse, sei que é real, que aconteceu, que é verdadeiro, para mim é muito triste. É algo assim comovente de saber que o Criador está sendo sentenciado pela criatura. E além do mais, sentenciado de uma forma errada, de uma forma que ele era inocente e ele foi o que? Injustiçado. Mas é muito triste. Claro que nós devemos estar contentes hoje, porque nós temos a salvação através de Cristo na cruz, mas para chegar até lá, os acontecimentos são tristes. Eu não acredito que naquela época as pessoas que eram pelo menos fiéis ao Senhor foram ficar contentes. Não, é impossível, é incoerente uma coisa dessa. Crucifica-o, crucifica. Então, meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Aqui fala que tinha uma multidão. Multidão é bastante gente. Não eram só os líderes judaicos, não eram só os escribas, não eram só não era só o governador, não era só aquelas pessoas que faziam parte da comitiva dos sacerdotes, não era a multidão que ali estava. Então, quando se fala multidão, é bastante gente. E eu vejo, meu irmão, que não teve nenhuma voz aqui, nenhuma sequer, pelo menos uma, que falasse: Jesus, solte Jesus. Não vejo. Se você analisar nos outros evangelhos, porque isso é narrado tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles vão dando os detalhes assim de Barrabás e de outras coisas, mas não tem uma voz dizendo: solta Jesus. Não tem nada, porque se houvesse alguma voz, alguém dizendo isso, estaria narrado aqui. E eu pergunto: onde está aquela multidão, inúmeras pessoas que Jesus curou? Onde está aquela quantidade de pessoas que Jesus libertou, que Jesus operou um milagre? Onde estão todas essas pessoas? Será que não tinha nenhuma pessoa ali para falar: não, eu quero Jesus, mesmo que aquela voz fosse ser sufocada pela outra parte da multidão, dizendo que queria que soltasse Barrabás? Onde estão os seus discípulos? Eu não estou falando todos os discípulos, mas pelo menos
os 11, porque um já tinha sido suicidado? Onde está pelo menos um ali, sem medo de gritar, de fazer a diferença? Repare que Jesus, ele ouviu isso daqui e não ouviu nenhuma voz dizendo, quero que solte Jesus. Porque como Pilatos, o governador, falou assim, ei, que eu não vejo crime nenhum nesse homem, ele também já cometeu um erro ali, porque ele não está falando com um homem, ele está falando com um homem Deus, bem diferente. E ele ficou alarmado porque Jesus não queria responder nada. Por que não queria responder nada? Porque Jesus, ele sabia que ele veio para aquilo, não que ele tivesse programado, não, eu vou fazer as pessoas serem assim, vou fazer as pessoas me crucificarem porque eu vou mudar a atitude delas. Não, Jesus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E ele sabia que essas pessoas que ali estariam, a conduta delas seria essa, e ele sabia que ele seria condenado injustamente. Mas melhor seria, sabe o que, meu irmão? Que Pilatos e essa multidão que estava aqui gritando, crucifica, crucifica, muito melhor que nenhum deles tivesse nascido. Olha a tristeza que é não ter um. E eu pergunto, será que se nós estivéssemos lá naquele momento, nós nos calaríamos ou fugiríamos como Pedro fugiu e os outros discípulos também fugiram? Ou nós estaríamos lá no meio daquela multidão e gritaríamos numa única voz, pelo menos, eu quero que solte Jesus. Veja o que Jesus passou por causa de mim, por causa de você. E isso é só o começo. Isso não é nada. Diante de tudo que ele sofreu, tanto fisicamente como espiritualmente, para nos dar aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação. Meus irmãos, isso aqui é muito triste, viu? É triste mesmo a gente ouvir isso daqui. Pilatos serve para nós como um exemplo, melhor dizendo, um contra-exemplo, para falar melhor, que nós devemos tomar muito cuidado com os líderes que nós escolhemos, quando a liderança, quando esse líder, ele exerce essa liderança por fins políticos. Ele, Pôncio Pilatos, sabia muito bem que Jesus era inocente. E nós vemos aqui que um pouquinho antes de tudo isso, a mulher dele mandou um recado para ele, olha, não se envolva com esse homem, não se envolva com ele, porque eu tive um sonho e muito eu sofri com esse sonho. Eu acredito que esse sofrimento tenha sido para mostrar para ela que ali estava alguém que era inocente, que era um homem que nunca tinha pecado, que nunca tinha feito injustiça, e para ela escrever que ela tinha sofrido, quer dizer, foi algo impactante. E ela mandou esse bilhete para Pilatos, falando para ele, olha, sai dessa, não se envolva nisso, caia fora, deixa os líderes judaicos, já que Jesus é judeu, deixa que eles resolvam esse problema, você caia fora. Mas ele não ouviu, porque havia a sua carreira política, estava assim, poderia ser assim perturbada diante daqueles líderes judaicos. Pilatos tinha que escolher fazer o que era correto ou agir por conveniência para benefício da sua carreira. E ele agiu aquilo de forma que era benéfico para a sua carreira. E o que ele nos deixa hoje? Qual é o seu legado? Ele deixa um legado de quê? Como um vilão de caráter fraco, registra a triste consequência de sua escolha. Se ele, Pilatos e aquele povo todo que ali estava, não se arrependeram, porque se se arrependesse, haveria salvação para eles. Mas nós não podemos julgar, o que nós podemos julgar é aquilo que está escrito aqui. Ele podia ter evitado esta consequência, e hoje ele é considerado um vilão, ele é considerado um homem de caráter fraco. Que isso nos sirva até de exemplo para ver como e quem nós escolhemos como sendo os nossos líderes.
Pode ser um líder religioso, pode ser um líder mesmo de uma empresa que a gente escolhe, um líder para nos aconselhar. Nós devemos tomar muito cuidado com isso daqui, porque as consequências são terríveis. Mas o que eu vejo isso para os nossos dias? Porque eu vejo assim, meu irmão, que ainda hoje nós podemos gritar ainda, ou alguém pode gritar, Barrabás. Ainda hoje, muitos estão gritando Barrabás e, consequentemente, crucifica Jesus. De que forma? Pela conduta, pelo caráter, pelos pecados cometidos, pela sequência de pecados cometidos. A pessoa pode estar ainda gritando Barrabás. Então, em pleno século XXI, há ainda quem grite Barrabás, cedendo ao pecado, cedendo às injúrias, a injúria, Barrabás das injúrias, Barrabás do adultério, Barrabás do roubo, Barrabás do fingimento, Barrabás de uma pessoa que não merece confiança nenhuma, Barrabás de uma pessoa que aparenta uma coisa, mas por detrás não tem nada disso, não tem nada de cristão, nada de cristianismo. Então, ainda hoje se grita Barrabás, infelizmente, meu irmão, e grita Barrabás. Barrabás dos vícios, Barrabás das drogas, Barrabás da contenda familiar, Barrabás da separação, Barrabás da traição. Mas eu creio, meu irmão, que você que está me ouvindo, se fazia isso, não vai fazer mais. Mas eu creio que você, meu irmão, que é a igreja, você está sempre gritando aí dentro do seu coração, Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus no controle das minhas emoções. Eu quero Jesus nas minhas escolhas, que as minhas escolhas, na verdade, não sejam minhas, mas sejam as escolhas de Jesus para a minha vida. Eu tenho certeza, meu irmão, que você, que é a igreja verdadeira, você está no fundo do seu coração, dizendo, eu quero Jesus. Eu quero que Jesus viva na minha vida. Eu quero que Jesus tenha pleno domínio sobre a minha vida. E essa é a minha escolha, esse é o meu desejo. Que Jesus dirija a minha vida, a minha vontade, os meus desejos. Que Jesus seja tudo aquilo que Ele quer que eu seja. E que eu morra em mim mesmo. Mas que Jesus viva em mim, que eu tenha o caráter de Cristo, que eu tenha o caráter de Jesus, que a minha vida seja a vida que Jesus quer para mim. Que você faça, meu irmão, a diferença. Faça a diferença nesse mundo tenebroso. Que você faça a diferença nesse mundo onde muitas pessoas estão morrendo através dessa Covid. Essas pessoas que estão sendo, alguns retirados, outros recolhidos da terra, você seja ali um marco para dizer para essas pessoas, mesmo que ainda elas estejam com plena saúde, que Jesus é aquele que quer te dar salvação, quer te dar libertação, que Jesus quer que você viva uma vida cristã, que você faça a diferença. Quando os demônios olharem para você e falar, com esse daqui não se brinca, porque esse daí é um homem, é uma mulher de Deus, mas que não veja nessa pessoa algo que não faz diferença nenhuma, simplesmente um dono de cadeira no banco, simplesmente para fazer um número maior na igreja. Isso eu não creio que você seja isso, mas mesmo que você possa estar perto disso, você vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença porque Jesus quer que você faça essa diferença. Jesus está voltando. Todas essas coisas estão acontecendo no mundo todo.
Não faz parte ainda da tribulação, não, meu irmão. Se você ler a Bíblia e estudar, não faz parte. Mas é um alerta, é um indício para todos nós, para cada um de nós, ficar bem alerta de que Jesus está próximo, a sua vinda está muito próxima. E nós não sabemos, pode ser agora, pode ser amanhã. E se a gente vai no cemitério, vê aquele monte de sepulturas, nós podemos falar para Jesus, todas as pessoas para Jesus, ele já veio. E a gente não sabe o dia de amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Meu irmão, faça essa diferença. Jesus não quis dialogar com Pilatos, porque ele não queria convencer nada daquilo que ele já estava convencido. Pilatos já estava convencido que ele era inocente, então ele não precisava dialogar. E ele nada respondeu, e ele ficou assim, alarmado de ver Jesus sem falar nada. Por quê? Porque Jesus não precisava disso. Ele não precisava do favor dele, não precisava da misericórdia dele, que ele é criatura, e ali estava o Criador, aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez parte de toda a criação. Ele não tinha ideia do poderio e do senhorio de Jesus, não sabia o que era isso. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, não existe coisas impossíveis para que Ele não possa fazer. E Ele quer fazer o melhor na sua vida. E além do mais, além de ser conivente com aquela multidão, ainda vai lá e manda açoitar. Meus irmãos, o açoite que as pessoas, o criminoso fazia, recebia, não era um açoitezinho, não. Ele não merecia esses açoites. Barrabás sim merecia. Porque o crime de Barrabás foi o ceticismo. E nessas ocasiões ele também matou uma pessoa. Ele era um homicida. Ele matou uma pessoa. Em outros evangelhos fala também que ele era salteador. Então, e aqui também fala que ele era um homem do mal conhecido. E as pessoas preferiram que soltasse um assassino no lugar de Jesus, onde não há um registro de que Jesus não tinha feito o bem, não tenha feito algo de bom para as pessoas que o procuravam, como hoje. Como que as pessoas podem virar as costas para Jesus se Ele só quer o bem para você, só quer o bem para cada um de nós? Como que muitos hoje ainda, até conhecendo a verdade, ficam gritando Barrabás, Barrabás, porque querem levar a sua vida de acordo com aquilo que acha, não de aquilo com que Deus, daquilo que Jesus quer para a sua vida. Ainda manda açoitar Jesus. Esses açoites, meus irmãos, eram violentos. O chicote romano, os fios eram todos de couro e na ponta tinha um osso, ou tinha um pedaço de metal, e aquilo rasgava. Muitos condenados já nem iam para a cruz ou para a pena capital, porque já morriam ali, porque era tão violenta essas chicotadas, que elas abriam a carne e iam até os ossos e até os órgãos internos. Ali era algo terrível, já era uma coisa preparada para a pessoa já morrer antes, nem morrer lá na cruz. Jesus passou isso também, além de falarem para crucificar, ainda manda açoitar. Pilatos ainda manda açoitar. E no decorrer desses açoites, no decorrer desses flagelos, ainda foi jogado no meio dos soldados romanos que deram um soco, cuspiram nele. Está escrito na Bíblia, não sei o que estou inventando, não. Deram pauladas na cabeça dele. E além de tudo, ainda vai ter que levar a cruz, por isso que ele não aguentou. Porque ele abdicou do seu poder. Ele poderia colocar uma força maior nele, mas ele não quis. Ele quis ser como se fosse e como era um ser humano e como era um Deus. Não tinha mais condições de levar a cruz.
todo rasgado, todo mutilado, todo ensanguentado. Não tinha mais condições. E aí alguém levou a cruz para ele. E você, meu irmão, dá valor para isso? Ou você crê que isso aqui é uma utopia? Isso aqui é real, é verdadeiro. Porque a salvação, ela é verdadeira. E tudo isso que aconteceu com Jesus, coroa de espinhos, tudo isso que nós falamos agora e outras coisas mais, tudo isso foi por causa de você. Veja o valor que você tem. Ele não precisaria fazer isso, não. Nós precisamos de Jesus. Nós necessitamos de Jesus. Mas veja o amor que ele tem para com você. Não importa qual seja a sua situação. Ele continua te amando. Só que você, ou a pessoa que está me ouvindo, ela tem que mudar a vida dela. Por quê? Senão você não faz parte dele. Ele ama você. Ele está te dando oportunidades, como ele deu muitas oportunidades, deu para mim. E eu estou no caminho dele pela misericórdia do Senhor. Larga disso, meu irmão. Você custou muito caro para Jesus. O preço que ele pagou por você, por mim, por cada um de nós, é um preço que ninguém pagaria. Se houvesse uma outra pessoa, falaria, não vale nada. Mas Jesus é o teu Criador. Ele quer que você deixe de ser criatura e passe a ser filho dele. Para ser filho, precisa aceitar Jesus como Deus e como Senhor. Aí você passa a ser chamado filho do Senhor. Caso contrário, continua sendo simplesmente uma criatura. Muda a sua vida, muda a sua história. Porque Jesus, ele ama muito a sua vida. E ele quer ver você transformado. Quer ver você como sendo aquele que está à frente das batalhas. Porque você faz a diferença. Você passa a ser uma barreira no avanço das obras satânicas sobre a vida das pessoas e sobre a sua vida. Isso é real. Não queira pagar para ver, porque quando a gente morre, meu irmão, a nossa vida não é mais nesse corpo. A nossa vida é com Cristo ou no inferno, e é eterno. Qualquer um deles que a gente entrar, não sai mais. E o Senhor quer que você tenha essa vida garantida nos céus, e enquanto nós estivermos aqui, que você faça parte do rebanho, faça parte da igreja, e não tem que pagar nada, não precisa fazer sacrifício. Ele não divide a honra dele com ninguém. Nenhuma oração deve ser feita a algum ídolo, algum santo. Nenhuma reverência de adoração deve ser feita a algum ídolo, algum santo. Porque só ele ouve e só ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós temos, meus irmãos, é que seguir a palavra de Deus. Porque Maranata, vem Jesus. Eu gostaria de orar agora por você. Mas eu gostaria que você se abstivesse de todo e qualquer pensamento que possa desviar o objetivo dessa oração e dessa batalha espiritual que eu vou fazer na sua vida. Seja ela qual for, meu irmão, ligue-se com Jesus, entregue a Ele, fale aquilo que é, fale claro, fale em pensamento. Se você é uma pessoa que não consegue sentir o Senhor, não consegue sentir Deus na sua vida, embora você saiba que Ele existe, que Ele é real, coloque isso agora. Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Se você está vivendo momentos de opressão, de depressão, coloque isso diante do Senhor. Fala, Senhor, eu não quero mais viver isso, eu não fui feito para isso. Se você está doente ou está enfermo, coloque a tua doença ou a tua enfermidade diante do Senhor. Fale qual que é. Ah, mas pastor, ele sabe sim, mas Ele quer. Ele quer que nós falemos para Ele. Se você está vivendo tribulações,
A luta, fala qual é a luta. Seja qual for o problema, qual é a dificuldade, fale no sentido de você receber do Senhor a cura, a libertação, o livramento. É isso que você precisa fazer. Saber que o Senhor, Ele está pertinho de você. Porque a palavra diz que um dos atributos é Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, está com você, onde você estiver, se você estiver tomando banho, se estiver no trabalho, Ele está lá com você. Então eu gostaria que você, para não se distrair, fechasse os teus olhos e vai apresentando diante dessa oração as suas dificuldades, aquilo que precisa ser mudado, transformado na sua vida. Porque não é à toa, Ele vai mudar, meu irmão, eu tenho certeza. Olha, quantos milagres que eu tenho vivido na minha vida, quantas interferências divinas eu tenho vivido, quantos livramentos eu tenho vivido, quantos? Então eu não falo pelo que eu ouvi, ou pelo que eu vi, o que me contaram, eu falo que eu vivo em mim. Eu vivo em mim, não é que eu vivi, eu vivo em mim. E eu sei que Deus, Ele é real e Ele ouve as nossas orações. Feche teus olhos. Santíssimo Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, que essas palavras, elas sejam para essas pessoas vivas e eficazes, porque a Tua palavra diz que ela é viva e eficaz, que ela surta resultados. Senhor, que haja mudança nessas vidas que precisam ser mudadas. Essas pessoas que vivem numa melancolia, numa tristeza tão profunda, que elas sejam libertas e no poder do Teu nome. Eu mando embora agora em nome de Jesus. Essa tristeza, essa melancolia, saia dessa vida agora em nome de Jesus, abandona essa vida. Essa pessoa que toda hora está com opressão, com depressão, com choro, com coisas que talvez ela não consiga nem explicar, eu ordeno agora que essa interferência maligna saia dessa vida em nome de Jesus. Desapareça agora em nome de Jesus, porque eu estou dando uma ordem. E essa ordem é divina, não é minha, é do Senhor Jesus. E você tem que obedecer. Essa doença, essa enfermidade, seja câncer, seja problema nas coronárias, sejam problemas das vias respiratórias, saiam agora em nome de Jesus Cristo. É uma ordem através do nome de Jesus para você abandonar esse corpo agora em nome de Jesus. Porque nesse corpo eu profetizo saúde, saúde em todos os órgãos internos, saúde no coração, saúde na garganta, saúde nas cordas vocais, saúde nas vistas, em nome de Jesus Cristo, nas artérias, nas veias, que haja saúde agora, perfeição, em nome de Jesus. Creia, porque eu sei que o Senhor está operando milagre agora na sua vida. Todo manuseio satânico para prejudicar essa vida. Em nome de Jesus, esses projetos em Teu nome, Senhor, estão desfeitos agora. Estão anulados, estão rejeitados da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Colocaram justiça, colocaram a justiça do homem para atrapalhar essa vida. Esses projetos agora estão anulados em nome de Jesus. E saiam envergonhados todos aqueles que Satanás usou para usurpar isso, em nome de Jesus. É no nome de Jesus Cristo que eu estou ordenando, e que pelo poder desse nome, você receba a cura, a libertação e a salvação, e que a partir de hoje você nunca mais grite, mesmo que seja inconscientemente, que você jamais grite Barrabás, mas que você conscientemente grite Jesus, Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Salvador, Jesus o prometido. Você faça isso, meu irmão, porque Jesus, Ele investiu muito na sua vida.
Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e declaro a paz do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que você receba o refrigério do Senhor, que você receba agora aquele toque do Espírito Santo em saber que você não está sozinho. Mesmo que você esteja rodeado de pessoas, mas você se sente sozinho, saiba que você não está sozinho. Jesus falou em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que você, que dentro dessa pandemia está com problemas financeiros também, problemas em pagar isso, pagar aquilo, sabe, seja fiel ao Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Tudo isso que está acontecendo hoje, em 2020, o ano passado, em 2019, o Senhor usou vários vasos para nos avisar que viria uma doença que mataria muita gente do mundo inteiro. Ele avisou, nada acontece sem que ele avise as pessoas. Eu já contei em outra gravação, um pastor amigo meu, lá de Diadema, em 2019, janeiro e fevereiro de 2019, Deus usou muito, falou que viria uma doença terrível, que ia matar o mundo inteiro, essa doença pegaria o mundo inteiro. Ele só não sabia que seria logo em 2020. E outros vasos também que Deus usou para nos alertar, e hoje nos alerta. Jesus, Ele está voltando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que a sua vida seja próspera. Que a sua vida tenha a prosperidade bíblica, a prosperidade que a Bíblia nos ensina. Que a sua vida seja uma vida de saúde, que você não viva apreensivo, que você não viva numa posição de medo, numa posição de ansiedade. Se vier o medo, se vier a ansiedade, manda embora em nome de Jesus. Não deixe que isso crie raízes na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém? Até uma próxima. E se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, que em breve nós estaremos nos reunindo tudo outra vez, como nós tínhamos antigamente. Amém? Jesus te ama e eu também.